Salmo 64. Vamos cantar a semente que caiu em terra boa e deu fruto. Vamos cantar com alegria, porque nós somos esta terra boa. Amém, queridos? Amém? Nós somos ou não somos esta terra boa? Sim ou não? Somos. Então a semente da palavra do Senhor, sempre que cai nos nossos corações, produz muitos frutos. Vamos cantar, com alegria, só a voz. A semente caiu em terra boa e deu muitos frutos. A semente caiu em terra boa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amadas irmãs, celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum. Celebramos hoje o nosso domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. E hoje o Senhor ele vem ao nosso encontro, nos visitar com a sua palavra, reforçar o quanto Ele ama o nosso coração e o quanto Ele deseja que possamos trilhar o caminho da salvação e de santidade. A oração da missa de hoje, a oração de coleta, aquela oração do início da missa, nós rezávamos a Deus que mostrais a luz da verdade aos que erram, mostrais a luz da verdade para os que erram, não para se condenarem, mas para retomarem um bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Amém, irmãos? Nós iniciamos essa Santa Missa pedindo a Deus para rejeitar tudo aquilo que não convém ao cristão e abraçar. Vou pesquisar essa palavra, abraçar. A palavra abraçar é da palavra compreender. Compreender significa isso, abarcar, abraçar, ter a totalidade. Hoje nós pedimos ao Senhor que possamos abraçar, que possamos compreender tudo aquilo que vem, que convém ao cristão e rejeitar tudo aquilo que não lhe pertence. Então, se temos algo na nossa vida ou algumas coisas que nós precisamos rejeitar, que essa força da oração desta missa possa nos ajudar a dar esse primeiro passo. Amém, irmãos? Pois bem, nós estamos diante da primeira leitura da profecia de Isaías. Este livro ele é conhecido como o livro da consolação. Eu acredito que todos nós precisamos ser consolados por Deus. Às vezes nós nos limitamos apenas nessa palavra de consolo quando nós perdemos quem muito amamos. Mas todos nós precisamos de um consolo quando passamos por um momento difícil, quando passamos por uma provação, quando estamos passando por alguma situação na qual nós não conseguimos compreender. E eu acredito que este livro da primeira leitura da liturgia de hoje seja para nós bem sugestivo pelo tempo que nós estamos experimentando. Meus amados irmãos e irmãs, a profecia de Isaías acontece nesse contexto bíblico ali no finalzinho do exílio da Babilônia. E nós sabemos como foi o exílio da Babilônia, temos noção daquilo que o povo de Israel experimentou diante desse tempo da escravidão. Então, ali no finalzinho do exílio da Babilônia, no ano 550 a 540 a.C., eis então, meus amados irmãos e irmãs, que o profeta procura consolar o coração daquele povo e manter acesa a esperança no coração daquele povo. Irmãos, eu nunca experimentei isso, espero que você também não, mas acredito que a pior coisa na vida deve ser alguém que não tem mais esperança. Uma pessoa que não tem mais esperança, que não tem mais nada a esperar, nem de ninguém, nem de nada, é uma pessoa morta-viva. Hoje o Senhor deseja reacender, reafirmar a esperança que nós temos no nome do Senhor. O povo de Israel já estava vivendo uma escravidão há um longo tempo, talvez experimentando essa falta de esperança. Veio o profeta em direção do coração deste povo e veio novamente reacender aquela chama, aquela luz que já estava se arrefecendo no meio do seu coração. O povo que já estava vivendo uma amargura, o povo que estava vivendo uma decepção e até mesmo uma desilusão.
Acredito que em algum momento da vida nós já nos decepcionamos, nós já nos desiludimos, às vezes nos frustramos, às vezes nos amarguramos, porém a palavra do Senhor hoje vem de encontro ao nosso coração para nos colocar novamente de pé, pois este é o livro da consolação. Irmãos amados, irmãos queridos, o povo que estava vivendo ali no exílio da Babilônia, e daí então o profeta, diante da primeira leitura, lembra ao povo a eficácia da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Irmãos amados, irmãos queridos, precisamos também nós compreender o quanto a palavra de Deus é importante, o quanto nós conseguimos nos debruçar diante dessa palavra, e essa palavra consegue revitalizar, nos refazer novamente. Quantos de nós aqui já participamos da Santa Missa, seja aqui ou seja em outro lugar? Quantos de nós já participamos da Santa Missa e já nos sentimos preenchidos pela força da palavra? Simplesmente quando alguém proclama a palavra que não é nossa, mas a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra do Senhor nos fortifica, nos coloca novamente de pé? Quantas vezes nós saímos daqui para a nossa casa fortalecidos, porque a palavra do Senhor foi e é capaz de continuar sustentando a nossa vida, o nosso coração. Assim acontece também com o povo da primeira aliança. A bem da verdade é que aquela comunidade, o povo de Israel, já estava farta, né, das palavras, das promessas de libertação, que pareciam tardar e não se concretizar naquele povo. Às vezes também nós somos assim, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e esquecemos que Deus é o Deus do Cronos e do Kairos, do tempo cronológico e do tempo da graça de Deus. E às vezes nós esquecemos disso e achamos que Deus está tardando e que as coisas não vão se concretizar, assim como o povo de Israel. Eles estão vivendo um grande impasse, e este impasse às vezes ele visita o nosso coração. O povo está se perguntando: será que a promessa de Deus, será que a promessa do Senhor vai se realizar? A primeira leitura nos leva a essa reflexão. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala do nosso amigo, do nosso melhor amigo, Jesus, Divino Mestre. Ele se apresenta para nós hoje como um grande semeador, como aquele que é o lavrador, aquele que vai lançando semente sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Bonita demais essa melodia que cantávamos no Salmo 64, que nós cantávamos: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Nós já estamos dizendo, cantando com muita determinação, porque todos nós aqui somos terra boa. Amém, irmãos? Amém? Nós temos alguns percalços, às vezes temos alguns terrenos pedregosos, outros na beira do caminho, outros são terrenos com espinhos, mas ninguém está fadado a viver para sempre assim. Todos nós temos condições de ser terra boa diante do Senhor. Assim sendo, meus amados irmãos e irmãs, o salmo que nós acabamos de cantar, o Salmo 64, diz assim: Senhor, os vossos passos são fecundos. Olha que bonito, gente. Senhor, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais. Meus amados irmãos e irmãs, onde o Senhor chega, olha que quadro, onde o Senhor chega, onde o Senhor volta, onde o Senhor chega, onde o Senhor passa, tudo volta a florescer. Amém, queridos? Se o Senhor ele chega na nossa vida, aquilo que talvez se encontra árido, Ele faz florescer novamente. Porque a palavra de Deus diz hoje nesse salmo: a nossa vida, Deus traz fecundidade para aquilo que se encontra árido. E certamente o nosso coração se preenche da sua presença. Às vezes nós estamos passando por um deserto muito grande na vida, mas o salmista está dizendo para nós: os vossos passos são fecundos e transborda de fartura onde o Senhor passa. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, hoje o Senhor deseja jogar dentro de mim e dentro de você. Hoje o Senhor deseja jogar dentro de cada um de nós a sua semente. Ou seja, semente para nós aqui nessas escrituras significa início, algo bom,
Hoje o Senhor deseja também jogar dentro de você e dentro de mim sementes, algo bom e começar uma vida nova. Amém, irmãos? Nós estamos diante de um Deus que é um Deus de recomeços, um Deus de uma nova história. A gente às vezes pode estar cansado de uma vida que vamos levando. Que bom, porque hoje você está aqui, esse 11º domingo do tempo comum, para dar a oportunidade para Deus começar uma vida nova contigo, uma vida nova com o seu coração. Irmãos, o Evangelho de hoje é um retrato da nossa vida, da nossa história, porque a parábola de hoje diz para nós o que o Senhor quer fazer comigo e com você. O que o Senhor deseja fazer conosco hoje. Hoje Jesus ele conta a história, a parábola de um homem que sai para semear e encontra diversos terrenos. Eu não sei se você conseguiu prestar bem atenção no dia de hoje, até porque o Evangelho é um pouco longo, mas eu queria só chamar a nossa atenção que o semeador aqui no contexto bíblico, ele não semeia vários tipos de sementes. Ele não semeia isso, mas ele semeia a mesma semente, o mesmo tipo de semente, melhor dizendo, em vários terrenos. Irmãos amados, irmãos queridos, certamente essa pergunta talvez inflame o nosso coração. Você não precisa responder para o Pai, mas responda aí para o seu coração. Que tipo de terreno hoje, neste domingo, nós nos encontramos? Como está o terreno, o solo fértil do nosso coração? Ele se encontra à beira do caminho, ele se encontra espinhoso, ele se encontra com um terreno pedregoso, ou ele de fato é um solo fértil, um solo que está sempre aberto, a fecundidade, o amor da palavra do Senhor em cada um de nós. Responda para você como está o seu coração hoje como esse grande terreno. Sabe, irmãos, uma pessoa, ela não está fadada a ser um tipo de terreno para sempre. Tem momentos que nós estamos como um terreno pedregoso, a palavra do Senhor cai e não se sustenta por muito tempo. Tem momentos que nós estamos com um espinho, a palavra do Senhor cai e parece que a gente vai sufocando e não vai deixando a esperança nascer de cada um de nós. Porém, nós não estamos fadados a viver para sempre como esses terrenos apresentados no Evangelho para nós hoje. Todos nós podemos ser uma terra boa. Amém, irmãos? Diga para quem está ao seu lado, seja uma terra boa. Diga isso. Irmãos, olha para o Padre. Deus pode mudar o estado da terra do nosso coração. Amém, queridos? Repitam comigo. Deus, Ele pode mudar o estado da terra que se encontra no meu coração. Deus transforma o meu deserto em relva. Deus transforma um coração machucado, um coração endurecido, num novo coração. Deus transforma o meu coração em solo novo e fértil, onde as sementes poderão frutificar novamente. Amém, queridos? Irmãos, volta a dar frutos na sua vida. Amém? Quantos de nós não damos mais frutos porque nós estamos passando por momentos difíceis ou porque achamos que Deus não está mais ao nosso lado? Volte a sonhar, volte a dar frutos. Volte a dar frutos. Irmãos amados, semente na beira do caminho, semente na beira da estrada, como o Senhor diz. Vamos entender isso. O Senhor diz que é preciso compreender, como diz o Evangelho. Jesus diz que há corações que se tornaram como terra de beira do caminho. E por isso não compreendem, diz a palavra de Deus, por isso não abraçam o que o Pai deseja para eles. E aí diz a palavra, por isso vem maligno e rouba a semente que cai à beira do caminho. Irmãos,
A estrada de terra, de tanto ser pisada, ela vai endurecendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer alguma viagem para algum lugar, que esse lugar, eu já tive algumas oportunidades, quando eu seminarista, sobretudo, veio para um lugar chamado Marilac. E chegava depois, Marilac, chegava no governador Valadares, pegava mais um ônibus e demorava não sei quantas horas para chegar na cidade. E eu lembro que chegava um momento que a estrada era uma estrada de terra, era uma estrada de barro, que por muitas vezes, por estar na estrada, pelo ônibus passar, o carro passar, a terra vai se tornando compacta, a terra vai sendo amassada, a terra vai se tornando aquele barro duro. E o Senhor está dizendo para nós que às vezes temos corações, alguns corações se encontram da mesma forma, como uma terra compacta, como uma terra dura. Talvez muitas pessoas já pisaram aí nesse terreno do seu coração. Talvez o seu coração já se tornou como esta terra compacta, dura, onde a semente é capaz de cair, mas não é capaz de fecundar, não é capaz de produzir fruto. Irmãos, se nós lançarmos de fato sementes numa beira de estrada, certamente essa semente ela não vai crescer, porque aquela beira de estrada, talvez por estar endurecida, por estar compacta, não será capaz de criar raiz. E às vezes o Senhor está dizendo isso também para nós, o Senhor também está dizendo para nós, que às vezes nosso coração se encontra também nesta mesma realidade. Porém, amado irmão, num dado momento da Bíblia diz que o Espírito Santo é como uma água viva, é como uma água viva que desce sobre cada um de nós. Por isso, se às vezes nós estamos com esta terra compacta, onde a palavra do Senhor bate, mas não adentra, não tem profundidade na sua raiz, que possamos pedir ao Espírito Santo para que Ele, como uma água viva, possa ser derramado sobre os nossos corações nesta manhã. Amém, queridos? Ele nos apresenta também sementes do terreno pedregoso. É um terreno com pedra, a palavra mesmo, a nomenclatura, o título já diz isso para nós. E entre as pedras tem umidade. Eu não sei se você já viu rua de paralelepípedo. É muito comum a gente ver rua de paralelepípedo. No meio tem algumas, aquelas ruas subidas assim. É muito comum você ver entre os paralelepípedos crescendo brotinhos. Por quê? Porque ali tem terra. No vão do paralelepípedo tem terra. O Senhor diz para nós, meus amados irmãos e irmãs, que o terreno pedregoso é um terreno, meus amados irmãos e irmãs, que no meio das pedras ele não tem força para lançar raiz. Existem corações, ele diz que é coração de momento. O que significa isso? Ora a pessoa está firme, ora a pessoa não está firme com Deus. E ele está dizendo para nós hoje, como se encontra o seu coração? Será que o seu coração também está, o seu coração está experimentando essa mesma realidade? Um coração pedregoso, um coração que às vezes não se sustenta. Por isso, meu amor, minha querida irmã, pessoas de momentos são pessoas que não perseveram. São pessoas que hoje estão firmes com Deus, estão fazendo retiro, estão na missa, mas na primeira aprovação abandona tudo, larga tudo. Hoje o Senhor está dizendo para nós, meus amados irmãos e irmãs, assim como a semente para germinar, ela precisa ficar enterrada, assim é a esperança. Irmãos, às vezes a nossa esperança está enterrada debaixo de vários escombros que nós estamos experimentando, mas no tempo de Deus ela floresce. Amém, queridos? Por isso hoje, entre plantar e colher, existe um grande tempo. A gente às vezes quer plantar e quer colher no mesmo dia. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa maneira. Por isso hoje, meu amado irmão, não sejamos de momento, mas sim enraizados em Deus. Aprenda a perseverar. Amém, irmãos? Se Deus falou já para você que vai acontecer, ou que Ele está mostrando o caminho para você, espera. Aprenda a perseverar. Não seja como o terreno pedregoso que ora dá semente, ora dá fruto, flor, cresce, ora não. Mas que o nosso coração se preencha da fortaleza de Deus. Aprenda a perseverar. Diga, eu preciso aprender a perseverar mais. Mesmo diante da provação e da cruz. Irmãos,
precisamos ser mais resilientes. Essa palavra é nova, né? A gente conhece a palavra. O que significa a pessoa resiliente? Vou traduzir rapidamente. Resiliente é aquela pessoa que apanha e permanece de pé. Essa pessoa. E a vida às vezes faz isso conosco. Por isso que precisamos fazer essa graça. O Senhor já se deu dentro. Agora, cuida você e deixa crescer. Cantávamos, a semente caiu e derramou meu fruto. O Senhor já semeou dentro de você. Agora espera crescer. Leva o tempo, mas não desista. Irmãos, o Senhor fala para nós sobre o coração, sobre o terreno que é o nosso coração, cheio de espinhos. O que são os espinhos? Os espinhos são as preocupações da vida. Quem não tem preocupação nessa vida, não é verdade? Não é verdade, Senhor? Todos nós temos preocupações na vida. Todos nós. Preocupação todo mundo tem. Eu tenho, você tem. O problema é quando esses espinhos, que o Senhor chama aqui no Evangelho de preocupações, eles vão crescendo de forma demasiada. Quando as preocupações, eles vão roubando, olha o detalhe. Quando as preocupações da vida acabam roubando a nossa confiança em Deus. Tem gente que fica tão preocupada que não consegue dormir, que precisa de um remédio para dormir. Tem gente que fica tão preocupada que esquece de confiar no Senhor, naquele que já nos deu a graça, a fortaleza e o entendimento de que está conosco. É sobre este terreno que hoje o Senhor vem dizer para nós, falar para o nosso coração. Irmãos amados, irmãos queridos, às vezes a preocupação ela vai tomando uma proporção dentro de nós, um tamanho que às vezes nós não controlamos. E as preocupações elas podem se transformar em medo, insegurança, falta de confiança, angústia, tantos outros exemplos que poderíamos dar aqui. Na hora elas sufocam o que Deus está mostrando para nós. O Senhor diz para nós que um terreno cheio de espinho é um terreno que acaba sufocando a semente, ou seja, as preocupações elas sufocam aquilo que Deus plantou dentro de nós. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que a partir de hoje a gente nunca mais vai se preocupar com nada, não é isso. Mas onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Quando a gente na missa diz corações ao alto, a gente responde: o nosso coração está em. Está mesmo. Está mesmo. Ou está nas nossas preocupações demasiadas. Tem gente que fica preocupada com coisa que ainda nem aconteceu, o ano nem chegou. Coloque o seu coração em Deus e não permita que os espinhos sufoquem. A preocupação excessiva não damos tempo para a semente crescer. Imagine, gente, seu lavrador, ao lançar a semente sobre a terra, se ele ficasse o tempo inteiro, toda hora, de 5 em 5 minutos, indo à terra com aquela preocupação de que ela não vai crescer, a gente precisa lançar, deixar o Senhor lançar em nós, melhor dizendo, e confiar e acreditar. Para isso a gente precisa pedir ao Senhor que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Tem alguma preocupação grande aí dentro de você que está sufocando o que Deus semeou aí dentro de você? Se tiver, irmão, irmã, às vezes a preocupação é tão grande que pensamos que às vezes a solução é fazer algo que não honra o Senhor na nossa vida. Tem gente que, por exemplo, vou dar um exemplo. Pai, eu estava tão preocupado com a minha família, com o poder aquisitivo, com o sustento, que eu acabei fazendo uma besteira. Acabei pegando dinheiro emprestado em A, B ou C, e agora não sei como pagar, os juros estão aí correndo, enfim. Estou dando um exemplo de 1000 exemplos. Eu me preocupei, Padre, por isso eu precisei subtrair isso que não é meu. Não. Irmãos, nós não podemos justificar os nossos erros cometendo outros erros. Amém, queridos? O Padre está falando entender sim ou não? Por isso hoje, meu querido irmão, a presença de Deus dentro de nós, não deixe os espinhos
sufocar a presença de Deus dentro de nós. Amém? Diga para quem está do seu lado: não deixe as preocupações, os espinhos sufocarem a presença de Deus dentro de você. O Senhor hoje fala sobre as sementes que causam, as sementes que caíram no bom terreno. Irmãos, um campo, quando ele está sendo preparado para semeadura, para a terra receber semente, eu não sei se você já viu isso, eu já tive a oportunidade de ver, às vezes uma plantação de perder de vista, mas a terra, antes de ela receber a semente, a terra ela é revestida, ela é revolvida, passa aquele negócio que não sei o nome, que é tipo um trator, vai revolvendo a terra, e ali as coisas vão subindo e descendo, a terra vai sendo revestida. Olha meu pai, a terra vai sendo revestida, a terra vai sendo preparada para que o lavrador, o semeador, possa passar e lançar as sementes. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Às vezes a nossa terra interior vai sendo revestida, a gente às vezes fica numa situação, numa confusão por dentro, mas a Bíblia diz para nós que quando a terra é revestida, é aí que ela está boa para dar fruto. Amém, queridos? Às vezes a gente está sendo revestido por dentro. Meu Deus, o que eu estou passando por isso? Não estou entendendo. Pois é, a terra é revestida para que ela possa estar preparada para frutificar. A gente às vezes vê o contrário. Eu estou passando por isso, essa situação está me revestindo, está me inquietando, e para quem eu não estou vendo? Calma. A terra, quando ela é revestida pelo lavrador, pelo agricultor, pelo semeador, é para que ela seja preparada para que quando a semente cair naquela terra, ela possa fecundar a terra e produzir muitos frutos. E é dessa forma que nós queremos experimentar a palavra do Senhor nesta manhã. Amém, queridos? Abraça as sementes do Senhor. Elas vão se entranhar na terra, crescendo para cima e para baixo, e a semente cresce em cada um de nós. Feche seus olhos e diga: Senhor, que a tua semente cresça dentro de mim. Irmãos, ninguém consegue arrancar aquilo que Deus planta dentro de nós. E no tempo certo começa a frutificar, e os frutos eles vão servindo de alimentos para os outros. Irmãos, tem muita coisa dentro de nós sendo germinada. Uma hora vai crescer, eu creio muito nisso. Uma hora vai crescer e vai dar fruto. A semente, às vezes, ela é desprezível, é algo tão ínfimo, né? Tão pequeno, que não valorizamos às vezes. Irmãos, a semente talvez que o Senhor esteja plantando hoje no nosso coração é a semente hoje. Aproveite a oportunidade que você tem hoje. Amanhã podemos nem chegar lá. O ontem já não existe mais. Amém, irmãos? Agarre a oportunidade que você tem hoje. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita pressa de viver. Eu aproveito muito em Deus a oportunidade que Ele está me dando. Sabe, irmãos? Para a gente cultivar isso. Cultive um bom plantio na sua família. Cultive o convívio com seus familiares. Cultive o convívio com seus amigos. Cultive o convívio com as pessoas que você ama. Porque o Senhor está te dando a oportunidade que hoje, amanhã pode não chegar mais. Agarre essa oportunidade. Não espere as outras. Aproveitemos essa oportunidade chamada hoje. A oportunidade que Deus tem dado. A semente no contexto bíblico é o sonho, é o começo, é uma nova esperança, algo que pode começar tão pequeno, né? A gente às vezes nem imagina, pelo menos eu não imaginava onde o ministério sacerdotal iria me levar. A gente às vezes começa com uma coisa tão pequena, né? A semente do Senhor é tão pequenininha, mas ela vai crescendo dentro de nós e ela nos leva a lugares em que talvez nós nunca imaginássemos estar naquele lugar, ou em lugares que certamente o seu coração tem sentido essa alegria. Se Deus nos deu uma semente, aproveitemos hoje. Irmãos, nós não queremos mais ser o terreno
que rejeita sementes. Amém, irmãos? Amém? A terra, preste atenção, a terra, por mais numerosa que ela seja, ela se dobra para a semente crescer. Quando nós vemos a beleza de uma árvore, sei lá, quando a gente contempla uma árvore que possui uma sombra enorme, por exemplo, ou quando nós vamos cultivando uma árvore, seja na frente da nossa casa, seja no campo, seja no lugar de plantio, quando nós vemos a beleza da árvore, nós não lembramos da fecundidade da terra, não lembramos do processo que aquela semente precisou passar para que aquela árvore pudesse se tornar uma árvore hoje. Irmãos, assim é a nossa vida. Quando nós somos terrenos, bons terrenos, e a semente do Senhor vai crescendo em nós, depois se torna uma árvore frondosa, a gente às vezes nem lembra dos sofrimentos que nós passamos, e se lembramos, olhamos para a árvore que Deus plantou em cada um de nós e nos alegramos. Por isso hoje, ao lado do querido irmão, só nos encantamos com a beleza. Hoje somos chamados a diminuir com a terra, para que a semente do Senhor possa crescer em nós. Termina essa pregação, que é um pouco longa, mas eu falo que eu prego para mim, e quem quiser vir em Paulo, essa pregação, ouvido mais próximo daquele que nos fala, eu prego como se eu estivesse sentado aí, eu prego para mim, e aí quem quiser vir em Paulo também. Terminamos com a segunda leitura da missa de hoje, leitura bonita essa, leitura bonita da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim, olha que bonito, gente, presta atenção. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada para nós. Amém, queridos? Irmãos, a segunda leitura é muito forte demais para nós. Na dinâmica de que nós estamos experimentando aqui, já que nós somos esse solo fértil, esta terra boa, que o Senhor remexe, que o Senhor faz lançar as sementes para que essas sementes cresçam em nós, podemos perceber que o arado da terra é da seguinte forma. Diante da segunda leitura, Deus é tão poderoso que Ele pode tornar, olha que bonito, gente, Deus ele é tão poderoso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão nosso amigo, que Ele pode tornar os sofrimentos, os nossos sofrimentos, em locais fecundos. Irmãos, quantos de nós no nosso sofrimento já olhamos para dentro de nós, não com um olhar pessimista, mas com um olhar que nós frutificamos? O padre já trouxe um exemplo aqui de uma pessoa que estava passando por um sofrimento de câncer e que ela disse: Padre, eu agradeço a Deus porque eu me encontrei uma pessoa muito melhor do que eu descobri. É claro que a gente não precisa experimentar uma enfermidade, uma doença, para descobrir que nós somos terra boa. Porém, é um momento da nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, que precisamos entender que no nosso sofrimento também nós somos capazes de frutificar. Amém, queridos? Você compreende isso? Que no seu sofrimento você está se frutificando? Essa semana eu estava conversando com o Padre Deus, a gente estava falando sobre uma cantora católica, que todos nós conhecemos, como seu nome, e aí ela estava dizendo que ela estava num momento difícil na vida dela, de conversão, de caminhada com Deus. Eu era seminarista há muitos anos atrás. E aí ele disse algo para ela no momento de oração, ele falou que disse que ela não queria cantar, coisa e tal. E aí ele disse para ela, ele rezando, ele disse para ela assim: olha, o Senhor está me mandando dizer para você, fulana, que quando você sofre, é aí que você mais se parece com Deus. E quando eu estava preparando essa pregação ontem de tarde, me veio essa fala para que a gente compartilhando, né? Quando nós sofremos, é aí que nós mais nos parecemos com Deus. Porque Ele passou por um sofrimento, meus amados irmãos e irmãs, que o desfigurou totalmente. E às vezes o sofrimento faz isso conosco. Mas hoje a segunda leitura está dizendo para nós que os sofrimentos, olha que bonito, gente, os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados àquilo que Deus tem reservado para nós. Amém, irmãos? Em outras palavras, aquilo que a gente tem passado na nossa vida, vai passar, porque Deus tem algo muito melhor para nós e que um dia nós vamos contemplar. Quando confiamos até mesmo na dor, a minha dor
olha que bonito. A minha dor não conceitua quem é Deus, porque a minha dor não é maior do que Deus. A gente às vezes acha que Deus nos abandonou quando a gente chega num momento difícil, mas aquilo que nós passamos não conceitua. Hoje nós somos chamados a perceber na fé que a dor é a espera da vida. Tudo isso é mover de Deus para a nossa terra. Por isso, meu amor, minha querida irmã, que a nossa humanidade hoje possa estar aberta em prol de acolher o novo de Deus. Irmãos, na dor, Deus prepara a nossa terra para frutificar. Amém, irmãos? Amém? Na dor, Deus prepara a nossa terra para frutificar. Por isso, como diz o versículo 15 do Evangelho de hoje, porque o coração deste povo se tornou insensível. Irmão, irmã, não deixe que a dor torne o seu coração sensível. Amém? Não deixe que o seu coração se torne duro como uma terra da beira de estrada. Não deixe que o seu coração se torne como muitos espíritos capazes de sufocar. A luta nunca é em vão, sobretudo quando nós precisamos frutificar em Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, e que diante dessa palavra o Senhor nos continue nos alcançando com o seu amor e com a sua misericórdia. Cada vez a minha fé é provada, e me dás a chance de crescer no corpo, me dás a chance de crescer no corpo mais. se as Montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam o peço que levam pra terra, minhas provações não são provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim não se abrirá, Deus vai me fazer. Fique de pé, não tem fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, ousadia, voltar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, romper em fé, minha vida se revestirá do teu ousadia, poder sobrenatural, voltar e vencer, vou plantar e colher, cada dia, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Irmãos, uma grande diferença entre você e estar. Às vezes nós estamos como uma terra pedregosa, com espinhos, uma terra compacta na beira do caminho, mas nós não estamos fadados a sermos esta terra, este tipo de terra, ou estes que
boa, e onde a semente cai produz fruto. Que a palavra do Senhor nos ajude cada vez mais a alargar as arestas da terra do nosso coração, para que a palavra dele, sendo forte em nós, possa continuar nos fazendo confiar e acreditar e a crescer na fé. Amém, irmãos? Que possamos hoje retornar para as nossas casas com o desejo de frutificar. Eu dou fruto quando eu me torno sombra, eu abraço, eu abrigo as pessoas aqui. Eu dou fruto quando eu alimento alguém, seja de uma palavra ou esteira de mãos. Eu dou fruto quando eu sou sinal de ressurreição na vida de alguém. O Senhor nos plantou, o Senhor plantou dentro de cada um de nós. Não foi para vivermos para nós mesmos, mas para frutificarmos uns para os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que Ele nos faça uma árvore muito frondosa diante das sementes que Ele tem lançado no hoje da nossa vida e do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Clama ao Senhor nesta manhã. Mais forte. Apresentemos ao Senhor